A guerra na Ucrânia se arrastou por muito mais tempo do que o esperado. As consequências de um conflito tão exigente e desgastante agora chegaram ao ponto de ebulição. Uma crise energética sem precedentes paira sobre o continente. O padrão de vida no Ocidente caiu. Uma nova recessão global é uma possibilidade real e preocupante. Protestos se intensificaram em cidades e vilas. Com Putin disposto a agir a longo prazo, as principais figuras mundiais precisarão reagir em algum momento. Considerando que os Estados Unidos e a China provavelmente não declararão hostilidades abertas contra Moscou, qualquer intervenção militar terá que ser feita por outras nações. Uma coisa é certa, Putin deve ser parado a todo custo. Em um relatório da Radio Free Europe de janeiro de 2024, o almirante holandês Rob Bauer, chefe do Comitê Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é citado dizendo: "Temos que perceber que não é certo que estamos em paz, e é por isso que nós, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, estamos nos preparando para um conflito com a Rússia." Mas quem provavelmente agirá primeiro? Quais países perdem mais? E quem está agora montando ativamente os preparativos para uma guerra contra a Rússia? Principalmente parece que Alemanha, Reino Unido e França, anteriormente inimigos, podem ser forçados. Circunstâncias geopolíticas uniram os três países sob uma causa comum: ir à guerra contra a Rússia. Por quê e como eles farão isso? Serão as questões respondidas no vídeo. Primeiro, é válido entender a situação atual. O que exatamente levou três das nações mais poderosas do Ocidente a focar no Kremlin? Em fevereiro de 2024, a morte de Alexei Navalny, crítico feroz de Putin e grande rival político, chocou o mundo. Navalny cumpria pena na Sibéria, 3.218 quilômetros distante da capital, por ofensas inventadas. Para muitos russos, ele era um farol de esperança em um estado corrupto e autoritário, onde qualquer dissidência era rotineiramente reprimida, se não eliminada. Para os países democráticos do Ocidente, principalmente os aliados da Ucrânia, a ideia de que um chefe de Estado poderia autorizar o assassinato de um líder da oposição é inaceitável. Isso vai contra todas as instituições nas quais esses países foram fundados. E não é sem precedentes. Só precisamos lembrar de Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaya e Boris Nemtsov, todos críticos ferrenhos de Putin, e todos mortos nas circunstâncias mais violentas ou suspeitas. Segundo a British Broadcasting Corporation, o ex-primeiro-ministro e atual secretário de Relações Exteriores britânico, Lord Cameron, estava desafiador. Os responsáveis pelo brutal tratamento de Navalny não devem se enganar, serão responsabilizados. Na semana do assassinato de Navalny, a Rússia alcançou uma grande conquista militar no conflito. As tropas de Putin venceram em Avdiivka, cidade-chave em Donetsk, após intensos combates do conflito. Para ilustrar melhor, o Indian Times citou Seth G. Jones, um analista militar do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington, de uma entrevista recente com o New York Times. As táticas russas foram uma campanha de punição didática, projetada para aumentar os custos sociais da resistência contínua e coagir o adversário e sua população a desistir. Não se iluda, Putin está endurecendo as regras. No momento deste vídeo, a Rússia ocupa 20% do território ucraniano, deixando os aliados da Ucrânia nervosos. Ainda pior, para o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, suas tropas estão ficando sem tudo, desde munição básica até sistemas de satélite aéreo muito necessários, tanques e qualquer hardware militar intermediário. Tudo isso levou o Ocidente a agir. Os Estados Unidos impuseram 50 sanções à Rússia após a notícia da morte de Navalny. Segundo outro relatório da British Broadcasting Corporation, as medidas foram contra o principal sistema de pagamento russo, instituições financeiras e militares, empresas ligadas ao esforço de guerra e desenvolvimento da futura produção energética do país, e funcionários envolvidos na prisão de Navalny. As sanções são suficientes agora? Logo após a invasão da Ucrânia por Putin, a Alemanha anunciou suas sanções econômicas à Rússia. O New York Times relatou em março de 2022 que as exportações alemãs para a Rússia diminuíram 62,3% em comparação ao mês passado. Provavelmente, a decisão mais difícil do chanceler alemão, Olaf Scholz, foi aprovar um dos maiores projetos de construção da história, o gasoduto Nord Stream. A British Broadcasting Corporation aponta que o projeto, financiado entre a Rússia e empresas de energia ocidentais, custou 10 bilhões de euros, 10,84 bilhões de dólares. A Rússia, antes do caso Ucrânia, fornecia 40% do gás europeu, fator que poderia impactar nos preparativos para a guerra. O Reino Unido também não foi lento para reagir. Ativos de 5 bancos russos, incluindo o Rosaia, foram congelados.
Este banco privado também possui ações em diversas emissoras de televisão. O Banco do Mar Negro da Crimeia, criado após a anexação da região pela Rússia em 2014. O Banco Geral, que também opera na Crimeia, e o Promsvyazbank. Este banco estatal russo supostamente financia o exército russo. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, congelou os ativos de alguns dos mais ricos e influentes oligarcas e empresários russos residentes no país. Sobre o presidente francês Emmanuel Macron, a França também participa ativamente das sanções da União Europeia contra a Rússia. Isso incluiu uma proibição à exportação de produtos petrolíferos russos, uma estratégia abrangente para evitar que a Rússia financie a guerra com a renda das exportações de combustíveis fósseis. O Grupo dos Sete estabeleceu um limite de $60 no petróleo russo. Isso ocorreu após a União Europeia proibir a importação de petróleo bruto russo por mar e restrições similares do Grupo dos Sete. Se Alemanha, Reino Unido e França se preparassem para a guerra contra Putin, deveriam assegurar que as sanções surtissem o efeito esperado. É simples alegar que isso não é verdadeiro. Apesar de sofrer duras sanções, a economia da Rússia, especialmente suas exportações de energia, só se fortaleceu. Com o uso de uma frota sombra de petroleiros, a Rússia conseguiu transportar grandes quantidades de gás e petróleo para a Ásia, principalmente Índia e China, e amenizar significativamente os golpes financeiros que lhe foram infligidos. Mesmo sendo talvez uma solução de curto prazo, isso tem preocupado seriamente as nações ocidentais. Então, se as sanções não funcionarem como esperado, que outras ações Alemanha, Reino Unido e França poderiam tomar para um confronto com a Rússia? Antes de responder, vamos olhar rapidamente a força militar de cada nação e como se comparam à Rússia, seriamente esgotada. Primeiramente, a Alemanha. Em fevereiro de 2022, o país tem aproximadamente 183 mil militares ativos, a segunda maior força da União Europeia. Além disso, a Alemanha tem cerca de 30 mil reservistas e 81 mil civis no exército. Em termos de gastos militares, a estimativa era de $56 bilhões em 2020, ou 1,3% do seu produto interno bruto. E quanto ao Reino Unido, o que ele traz para a mesa em termos de poderio militar? Segundo dados de janeiro de 2023, o exército britânico conta com 78.060 militares efetivos, 4.060 Gurkhas, 27.570 reservistas e 4.530 outros colaboradores. Isso soma um total de 114.210 tropas. De 2022 a 2023, o Reino Unido gastou aproximadamente 55,5 bilhões de libras, ou 69,37 bilhões de dólares em defesa, ou 2,3% do seu produto interno bruto. Em 2021, a França dispunha de aproximadamente 208 mil soldados e um orçamento de defesa de 58,7 bilhões de dólares. Números impressionantes, mas sem as táticas corretas, as forças à sua disposição são irrelevantes. Como essas três potências ocidentais se preparariam para um confronto com a Rússia? Em um intrigante artigo editorial no site da Cable News Network, Keir Giles, da Chatham House, fez um caso convincente para o Ocidente parar de jogar pelas regras de Putin. Ele acredita ser um erro responder prontamente e enfaticamente à nova campanha de bombardeio da Rússia. Reparar a infraestrutura ucraniana apenas fornece novos alvos para as tropas de Putin. Seria melhor focar na melhoria dos sistemas de defesa aérea, prevenção em vez de cura. Especificamente, Giles se surpreende com a permissão global para a Rússia ditar os termos da guerra. O mundo e o Ocidente aceitaram tranquilamente as regras impostas por Moscou. Isso criou zonas seguras para a Rússia, de onde pode atacar residências ucranianas com mísseis sem medo de contra-ataques. Para vencer uma guerra contra a Rússia, Alemanha, Reino Unido e França precisam desestabilizar Putin. O Ocidente poderia fazer muito mais para irritar Moscou. Grandes entregas de sistemas de armas de alto perfil, como aviões de guerra ou mísseis de longo alcance, ou indicando uma intenção mais forte de apreender ativos russos congelados no exterior, como compensação pelos danos à Ucrânia. Retomando, nosso trio de nações enfatiza consistentemente o pedido de mais ajuda militar para a Ucrânia contra-atacar, não apenas sobreviver. O objetivo final é ampliar a produção de armas, uma notícia positiva que pode auxiliar contra possíveis ações militares contra a Rússia. Então, o plano é claro: melhor estratégia, mais ajuda militar e mais sanções.
Mas talvez o mais revelador de tudo, muitos especialistas militares fariam um caso convincente de que não há melhor momento para se preparar para a guerra com a Rússia do que agora. Por quê? Basta olhar para as estatísticas verdadeiramente chocantes sobre a Rússia, perdas desde o início do conflito. De acordo com um relatório de inteligência dos Estados Unidos, desclassificado apresentado na Reuters, esse número pode chegar a 315 mil soldados mortos ou feridos. Para dar o contexto apropriado, isso é cerca de 90% das tropas com as quais a Rússia iniciou a campanha. Ainda pior para Putin, estima-se que o tamanho dessas perdas tenha atrasado o planejamento futuro do exército russo em 18 anos. E quanto ao equipamento e infraestrutura militares? Durante o conflito, a Ucrânia conquistou vitórias simbólicas e expressivas. Segundo o iNews, essas conquistas foram surpreendentes e espetaculares. Por exemplo, embora Kiev não possua uma marinha, a Ucrânia agora controla o Mar Negro, forçando a saída das forças navais russas da região. No processo, destruíram várias aeronaves e navios russos com drones produzidos localmente e armamentos ocidentais. Incluiu a destruição do principal navio de guerra russo, Cesar Kunikov, na costa da Crimeia, em 14 de fevereiro. Em setembro passado, Kiev atacou a sede da frota do Mar Negro da Rússia em Sevastopol, com mísseis de cruzeiro, majoritariamente fornecidos pelo Reino Unido e França. Isso ocorreu após a Ucrânia derrubar um sistema de defesa aérea S-400 da Rússia, protegendo as forças de Moscou na Crimeia. Possivelmente o maior sucesso de 2023, afirmou Simon Schlegel, analista sênior da Ucrânia no International Crisis Group, já está em curso. É uma área que Alemanha, Reino Unido e França devem explorar e construir ainda mais, caso entrem em guerra contra a Rússia. Em fevereiro de 2024, a Rússia lançou 45 drones iranianos, Saad, em um bombardeio noturno de 5 horas e meia, em regiões por toda a Ucrânia, incluindo em e ao redor de Kiev. 40 dos drones foram abatidos pelas defesas aéreas, e não houve relatos de feridos ou destruição na capital. E essas foram perdas que a Rússia certamente não queria suportar. E então há o dano à infraestrutura a ser considerado? Destaca-se a destruição de parte da ponte Kerch ou da Crimeia em outubro de 2022, um dia após o 70º aniversário de Putin. Um representante do Ministério da Defesa do Reino Unido foi citado dizendo que a ponte agora é quase certamente um grande fardo de segurança para a Rússia. Se a rede de transporte ligando as regiões russas à Ucrânia for danificada, somente Alemanha, Reino Unido e França se beneficiariam. Então, há o lado operacional do conflito. Para muitos especialistas militares, a superior força aérea russa deveria ter conquistado os céus ucranianos em dias, se não horas. Mas isso não aconteceu. Por quê? Durante a primeira parte da operação militar especial, Moscou cometeu muitos erros táticos, sem mencionar caros, e agora está relutante em lançar ataques aéreos significativos por medo de sofrer mais perdas. Não só a máquina de guerra da Rússia é antiga e desatualizada, mas os comandantes se mostraram ineptos tanto no solo quanto no ar. Scholz, Macron e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, devem ter monitorado isso com especial interesse. No entanto, não serão apenas as deficiências russas que as três nações procurarão explorar. Se Alemanha, Reino Unido e França atacarem Moscou militarmente, podem contar com um aliado inesperado, a Polônia. Por quê? Pois a Polônia possui um dos maiores e mais bem equipados exércitos do mundo, não apenas na Europa. De acordo com um relatório da Euronews em setembro de 2023, isso não é uma vanglória vazia. Se as projeções de gastos estiverem corretas, a Polônia pode se tornar a maior potência militar do continente na próxima década. O país está comprometido com uma grande compra de equipamentos modernos e uma operação massiva de recrutamento que provavelmente ocorrerá nos próximos anos. O quão grande é isso? Adicione 150 mil tropas na próxima década, elevando seu exército de 128 mil militares ativos e 36 mil tropas de defesa territorial para 300 mil soldados até 2035. Assim, a Polônia terá 6 divisões blindadas. E se compararmos esses números com o nosso triunvirato, França e Alemanha têm apenas 2 e o Reino Unido apenas 1, você pode ver por que a Polônia seria um aliado tão útil para ter ao seu lado. Sem citar a relevância geográfica do país. A fronteira leste tem servido como corredor para transporte de ajuda militar à Ucrânia. Apesar das recentes tensões entre o governo polonês e Zelensky, as nações compartilham interesses comuns. A Polônia e a Ucrânia sofreram tanto por causa da mesma importância geográfica que mencionamos há um momento. Varsóvia se assusta com sua história recente e traumática.
Primeiramente, foi o campo de batalha para a Segunda Guerra Mundial, e depois foi um Estado comunista governado pela antiga União Soviética. Ademais, a Polônia possui vínculos fortes com a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ao observar uma linha do tempo dos eventos que levaram à invasão da Rússia à Ucrânia, a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Europa Central e Oriental, especialmente na Polônia, seria um fator significativo. Caso, o que é suposição agora, a Polônia fosse notificada de uma grande ofensiva planejada por nações como Alemanha, Reino Unido e França, ela poderia encarar isso como uma oportunidade muito grande para ser desprezada. Por muito tempo, a sombra lançada primeiro pelos soviéticos e agora por Putin e seus comparsas tem sido muito escura e ameaçadora. Com a prosperidade futura em mente, a Polônia aproveitaria a chance de entrar em guerra a curto prazo para obter paz e segurança a longo prazo. Retornando à pergunta inicial do vídeo, poderia a preparação para a guerra contra a Rússia ser vista como um ataque preventivo? Conforme dito, muitos líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte veem um conflito iminente com a Rússia como inevitável. Com as eleições presidenciais nos Estados Unidos se aproximando, a Ucrânia pode ter sua principal fonte de ajuda militar diminuída ou totalmente cortada. Quem vai preencher esse vazio? Alemanha, Reino Unido e França contribuíram significativamente em termos de ajuda militar para a nação assolada de Zelensky. Em um estudo conduzido pela Cable News Network, foi estimado que o valor total ultrapassa 100 bilhões de dólares, dos quais a União Europeia, com a Alemanha e França como membros, contribuiu com 39%, e o Reino Unido, juntamente com a Noruega, Canadá e alguns outros países, contribuiu com 14%. Mesmo sendo crucial para o esforço de guerra, essa ajuda militar é insustentável. Não é um abismo, uma linha de produção de munição, tanques, aeronaves, radares, sistemas de satélite ou drones. Por isso pode ser o fator decisivo se os aliados da Ucrânia decidem ou não declarar hostilidades abertas. Agora construímos um caso para nosso trio de nações guerrear contra Putin. O que poderia finalmente impedi-los de agir militarmente? Essa pergunta é dupla. Em primeiro lugar, e mais obviamente, há o aspecto nuclear a se considerar. Segundo o relatório da British Broadcasting Corporation, de outubro de 2022, a Federação de Cientistas Americanos estima que a Rússia possui 5.977 ogivas nucleares, incluindo cerca de 1.500 aposentadas ou programadas para desmontagem. Dos 4.500 restantes, a maioria é vista como armas nucleares estratégicas, mísseis balísticos ou foguetes de longo alcance. Colocando de maneira bastante simples, armas associadas à guerra nuclear. Naturalmente, isso é uma vasta área cinzenta e uma grande nuvem negra sobre o conflito. Zelensky, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos e outras nações apoiadoras da Ucrânia estão cientes das amplas capacidades nucleares de Putin. A questão restante é: ele está preparado para usá-las? Isso nos leva de maneira ordenada ao segundo fator a ser considerado: a China. Pequim, assim como a Alemanha, Reino Unido e França, pode estar observando a situação ucraniana com cautela. É conhecido o interesse de Xi Jinping nos amplos recursos naturais do extremo oriente russo. Devido ao longo conflito na Ucrânia, é a melhor hora para buscar riquezas para a economia chinesa. A China não gostaria de uma intervenção ocidental. Atualmente, Pequim colocou Putin em um aperto, literal e metaforicamente. O país está aproveitando as sanções ocidentais contra a Rússia e comprando gás e petróleo com enormes descontos. Segundo o relatório da Cable News Network de janeiro de 2024, a China gastou 60,64 bilhões de dólares em petróleo bruto russo em 2023. Os barris russos, mais baratos que os de qualidade similar, em 2023, eram praticamente limitados aos mercados chinês e indiano, afirmou Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights em Singapura. Por enquanto parece um jogo de gato e rato, mas com a retórica agressiva de Putin e a recusa em descartar a intervenção nuclear, não apenas no conflito na Ucrânia, mas também em sua disputa contínua com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, as nações terão que proceder com extrema cautela. Talvez essa seja a essência e a parte mais incerta do quebra-cabeça. Até onde Putin está disposto a ir? A guerra chegou a um estágio em que a vitória é o único resultado aceitável para o Kremlin, o que pode ter sido o caso assim que a Rússia invadiu a Ucrânia. Há tanto em jogo que qualquer conversa sobre acordo negociado não é viável. Mesmo com mais apoio militar dos Estados Unidos, a derrota das tropas de Zelensky é inadmissível. Se Putin fosse encurralado em um canto, ele apertaria o botão e lançaria um ataque nuclear na Ucrânia?
Isso ainda está para ser visto, mas as consequências podem ser catastróficas para todo o continente. A queda de uma ogiva nuclear não só dizimaria seu alvo pretendido, mas também traria sérios riscos à saúde para milhões de pessoas por décadas a fio. Portanto, Alemanha, França e Reino Unido podem hesitar em declarar guerra à Rússia, independentemente do quão severamente sejam afetados pelo conflito ucraniano. Dito isso, nunca se pode dizer nunca, e com a guerra tendo durado mais de 2 anos, algo pode ter que ceder em breve. Personalidades como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Xi Jinping, Schultz, Sunak e Macron têm que decidir sobre questões que afetarão gerações por muitos anos. Veja o congressista dos Estados Unidos alertando sobre a nova arma do juízo final russa, ou assista a este vídeo. Obrigado.